Vamos então começar aqui mais um dia do nosso trabalho, do nosso tema livre, nessa nossa última quinta-feira do mês. E nós temos aqui alguns temas. Bom trabalho, João. Eu queria já começar com uma pergunta que a nossa amiga Magali fez. Infelizmente ela não pôde estar aqui presente com a gente hoje, mas a gravação fica para depois ouvir a nossa resposta. Ela perguntou para nós aqui, colocou uma sugestão de tema, queria que falasse como devemos fazer tudo com amor. E é uma colocação bastante interessante, porque quando a gente fala sobre realizarmos uma tarefa com amor, exatamente pelo fato da gente não ter a compreensão do sentido real do que é realmente, do que é o amor, a gente acaba acreditando que fazer as coisas tem que fazer com suspiros, tem que fazer a coisa com os olhos piscando, com o coração batendo forte, sendo que na verdade o amor ele pode ser expresso de várias formas, como por exemplo responsabilidade, dedicação, perseverança, atenção, comprometimento. Tudo isso significa fazer com amor. E não importa que tarefa nós façamos, né? A tarefa do nosso trabalho, a tarefa do nosso estudo, tudo aquilo que a gente se envolve com os resultados favoráveis, os melhores resultados, isso tudo é fazer com amor. Infelizmente hoje, nos nossos tempos atuais, nós temos uma certa dificuldade para cumprir essas nossas tarefas com esse sentimento. Isso porque nós estamos sempre envolvidos, ou sempre não, né? Nós genericamente estamos envolvidos com insatisfações. Seu trabalho me paga um pouco, seu trabalho, o ambiente não é aquilo que eu gostaria de fazer, seu trabalho não é a atividade que eu gostaria de desempenhar, porque o meu sonho é realizar uma outra tarefa. Então, na verdade, a gente faz as coisas por obrigação. Mas o detalhe é que, e no caso da vida acadêmica, por exemplo, se eu tenho que estudar, eu estudo por obrigação, porque lá no futuro eu quero alcançar aquilo tudo, mas que infelizmente eu tenho que passar por todas aquelas etapas chatas, cansativas, desgastantes, tendo que pagar para estudar, tendo que ouvir os aborrecimentos, né, entre os companheiros, as cobranças, a pressão e tudo mais. Então, de um modo geral, tudo aquilo que a gente desempenha hoje é sempre dentro de uma circunstância que não é necessariamente aquilo que nós esperávamos. Daí então a gente sempre faz as coisas por obrigação, faz as coisas meio que empurrados, né? Mas então, quando a gente fala fazer alguma coisa com amor, significa que não importa o que eu faça, aquilo que eu faço tem que ser feito com esse meu comprometimento, porque na maioria das vezes eu não faço as coisas por mim apenas, eu faço as coisas também pelas pessoas que estão próximas a mim. É a consideração por um professor, é a consideração por um cliente, é a consideração por alguém que participa do trabalho comigo, com algum colega que divide as responsabilidades. Então, todas essas considerações que a gente dedica a cada uma dessas pessoas, a cada um desses ambientes, a cada uma dessas tarefas, significa também você realizar alguma coisa com amor. Por isso a gente pega hoje, né, como eu falei para vocês, de um trabalho, a pessoa vai aborrecida para o trabalho, faz a coisa com má vontade, volta para o trabalho, e a gente lembra sempre que, sempre quando a gente vai fazer um curso superior, um curso universitário, um curso técnico, quando a gente vai para um trabalho, ninguém veio à nossa porta bater perguntando se a gente quer trabalhar para eles, ou se a gente quer estudar naquele local. Fomos nós que tomamos a iniciativa de ir até eles. Então a gente tem que ter essa consciência de que somos nós que buscamos aquele tipo de compromisso, e se nós buscamos, significa que nós temos que nos empenhar ao máximo para fazer com que ele seja bem feito. Porque isso acontece o tempo todo na nossa vida, quando nós nos envolvemos com aquele tipo de tarefa, fazendo com que aquilo seja apenas uma obrigação. Tudo na nossa vida se torna dessa forma. Porque, infelizmente, a nossa vida é uma vida de compromissos. Quando a gente começa a mudar essa perspectiva e começa a entender que o trabalho que a gente tem que realizar, esse amor que a gente tem que dedicar, não é apenas aquela tarefa, mas é um amor que a gente tem que dedicar à vida, às oportunidades que a gente tem, à encarnação que nós recebemos, a oportunidade que nós recebemos hoje de encarnação, tudo isso deve ser feito com a maior atenção, a maior preocupação para que ela seja bem feita, porque isso diz respeito ao nosso caráter.
Não é diz respeito apenas à tarefa que a gente vai realizar. Dá a impressão de que se eu tiver que fazer um trabalho bem feito, eu já fiz o meu compromisso. Não, isso é uma questão de caráter. Porque se eu fizer aquilo obrigado, fazer bem feito por obrigação, outra coisa que eu não tiver vontade de fazer, eu não vou me dedicar da mesma forma. Então quando a gente começa a se disciplinar, a ver as coisas assim, sempre dessa forma positiva, sempre dessa forma elevada, tentando dar o máximo de nós mesmos, nós estamos nos transformando, não necessariamente transformando aquela tarefa. A gente sempre se preocupa com o lado exterior da coisa, né? Eu preciso mostrar que eu fiz bem feito, eu preciso fazer isso. Na verdade é uma coisa nossa. Muitas das atividades que nós temos não são atividades que dizem respeito às outras pessoas, dizem respeito apenas a nós mesmos. Se encontra em casa fazendo uma atividade doméstica, de cuidar, de reparar alguma coisa, de limpar, de arrumar, se por acaso eu estou mexendo nas minhas coisas e eu tenho que fazer essa organização, eu, quando invisto o meu caráter, invisto na transformação do meu caráter para fazer aquela atividade bem feita, não importa para quem eu faça, ou com quem eu faça, ou se alguém está olhando, ou se alguém está analisando. O que importa é que quando eu faço bem feito, sou eu que vou me transformando. E quando eu consigo me transformar, não importa que tipo de tarefa eu vou realizar, eu sempre vou fazer bem feito, porque eu sou uma pessoa que faz as coisas bem feitas, que faz as coisas com amor. Por isso, então, a gente lembra sempre que amor, dentro da nossa visão, ele não é o apego, o amor não é a paixão que a gente entende. O amor significa, é uma coletânea, uma junção de vários tipos de valores. Como nós colocamos, responsabilidade, compromisso, cumprimento de horário, a dedicação, pensar que outras pessoas vão se beneficiar daquilo que nós fizemos bem feito ou serão prejudicadas por aquilo que a gente faz, o respeito ao próximo, tudo isso significa realizar as nossas tarefas com amor. Né? Certamente muita coisa poderia ser falado de acordo com as colocações de vocês, mas de um modo geral a gente se fecha dentro dessa análise inicial. Aqui na outra pergunta que nós colocamos, algum comentário a esse respeito, meus amigos? Podemos seguir ou vocês querem comentar mais alguma coisa também? Enquanto isso, o Joel colocou também, né, sede perfeitos em tudo que fizeres. Né? Essa é a colocação do Evangelho, quando se fala, né, sobre o capítulo, né, sede perfeitos, né, como perfeito foi o vosso Pai, como perfeito é o vosso Pai. Né? Então a gente tem essa iniciativa de buscar sempre essa perfectibilidade, desenvolver em nós essa perfectibilidade, porque isso vai trazer para nós benefícios no futuro. A gente vê isso numa empresa, né? Quando alguém olha para você e sabe que você faz um trabalho bem feito, as pessoas confiam que você tem competência para fazer aquilo. Se o indivíduo faz a coisa com má vontade, mesmo que ele tenha competência, mas ele faça com má vontade, quando você tem que pedir alguma coisa, você já pensa duas vezes. Eu tenho que pedir alguma coisa, mas eu prefiro pedir para outra pessoa, porque aquele ali, se eu pedir para ele, ele vai fazer cara feia, ele vai fazer corpo mole, ele vai ficar inventando desculpas, ele vai reclamar, então eu prefiro não fazer. E isso denota exatamente a característica do nosso caráter. E é isso, nós temos que lapidar o nosso caráter. Então, amor por uma atividade significa, na verdade, a nossa transformação moral. Sempre diz respeito à nossa transformação moral. A Suzana colocou, né, fazer o que desejam imputa também quebrar paradigmas. Né? O problema é pagar o preço por romper um padrão de normalidade. Né? Normalmente as pessoas exigem muito mais, né, Suzana? Cobram muito mais do que cobram a si mesmo. Então, assim, eu espero que você faça o seu trabalho bem feito, mas enquanto isso eu vou fazendo as coisas do meu jeito. Só tem um jeito de fazer, é o jeito certo. E quando se fala em fazer as coisas do jeito certo, não existe mais certo, menos certo, certo de um jeito, certo do outro. E a gente tem um padrão. Esse padrão, na verdade, é imaginar que esses espíritos mais elevados, que se comprometeram com grandes tarefas aqui no nosso mundo, conseguiram fazer tudo com muita perfeição. A perfeição relativa à nossa condição naturalmente. Imagina a Madre Teresa fazendo uma coisa mal feita. Imagina Chico Xavier fazendo uma coisa mal feita. Imagina Jesus fazendo uma coisa mal feita. Ele tem que sair assim, ele fala assim, eu sei que eu tenho que sair, mas hoje eu não estou com muita vontade. Eu vou lá fazer uma coisa rapidinho e já volto só para dizer que eu fiz. É inadmissível para nós pensarmos nos espíritos desse quilate fazerem as coisas pela metade ou fazerem as coisas simplesmente por obrigação. Fazem por compromisso.
Eu sei que eu tenho que fazer aquilo, porque a minha participação é fundamental naquela tarefa, então eu vou dar um máximo de mim mesmo. E aí então a gente vê que o trabalho começa a alcançar aquela qualidade exatamente pelo comprometimento do indivíduo. Né, o Braz colocou, né, só agora descobrir porque a nossa Suprema Corte não corrige os colegas, né? Eles são cristãos e frisam nessa frase, né? Aquele que tiver sem pecado que tire a primeira pedra, né? É aquela história, né, Braz? Eu não cutuco o outro para ninguém me cutucar, né? Então fica por isso mesmo, infelizmente. Muito bem, o próximo item, o nosso amigo Paulo, peguei sua pergunta aqui, Paulo. Você tinha passado para a Vaninha 2 colocações, né? 2 questões, é isso? Bom dia, pessoal que chegou. Sejam bem-vindos também os sumiços, né, Fer? Então, 2 questões que você passou para nós aqui, né? A primeira, você colocou assim: Jesus encarnou antes ou depois dessa encarnação que conhecemos? Eu tenho 2 respostas para te dar, Paulo. A resposta que é a resposta verdadeira ou a resposta que eu acho que é a certa. Então eu vou te dar a resposta que é a verdadeira. Ninguém sabe. Agora a resposta que eu acho que é certa, muitas pessoas também acham que é a certa. Porque os Espíritos não revelaram quando Jesus encarnou, se ele encarnou, onde ele encarnou antes de vir para cá, até porque ele, sendo responsável pelo desenvolvimento do nosso planeta, que foi o espírito responsável pela organização, pelo desenvolvimento, pelas encarnações, que é uma responsabilidade imensa, o único motivo dele reencarnar aqui nesse nosso mundo é fazer exatamente essa grande transformação, de trazer esse ensinamento na prática, mas que na verdade ele, como espírito, estava comprometido com essa organização. Eu fiz uma breve pesquisa, só para você ter uma ideia da complexidade desse nosso planeta. Eu já falo sobre isso, Braz, um comentário interessante que você fez. Só para você ter uma ideia, ele inicialmente era chamado por algumas religiões ou algumas linhas de pensamento esotéricas, em que ele era chamado de Mestre Sananda. Esse Mestre Sananda, dentro das encarnações bíblicas, só para vocês terem uma ideia, dentro desse grupo esotérico, ele foi chamado inicialmente de Joshua, filho de Nun, se encontra lá no Antigo Testamento, e depois, mais tarde, ele veio como Joshua também, filho de Esdras, que é um outro personagem do Antigo Testamento, que mais tarde ele encarnou como Apolônio de Tiana. Essas foram as 3 do Antigo Testamento, e mais essa visão esotérica de Mestre Sananda. Para outra visão esotérica, Jesus Fletcher. Para esta visão esotérica, para uma outra visão esotérica, ele foi chamado de Antúlio, o apóstolo da paz que viveu na cidade de Atlântida. Para outro grupo, foi colocado que ele foi Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Depois ele veio como Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, depois que desencarnou naturalmente. Ele foi um imperador importante da Era de Ouro de Atlântida, há 33 mil anos antes de Cristo. Depois ele foi governador de Atlântida há 15 mil anos antes de Cristo. Depois ele foi José do Egito. Josué, como a gente já colocou, líder dos israelitas, depois da morte de Moisés. Ele foi Davi, rei de Israel. Foi Eliseu, discípulo do profeta Elias. E depois veio como Jesus, o Cristo manifestado. E para quem quiser, ele também veio como Henri Cristo, né, esse nosso personagem que aparece na televisão de vez em quando. Então a gente vê que cada grupo, inclusive teve a leitura de um texto que eu tive a oportunidade de encontrar, que mostra também que Jesus foi um ser extragaláctico, foi um ser extraterrestre, de uma galáxia muito mais elevada que a nossa, que veio através de discos voadores, e aí encarnou então em Maria, né, junto com o marido José também ali, que eram 2 seres que vieram dessa mesma região, que eram puros para não contaminar o espírito crístico de Jesus, né? Então nós temos ali, você vai lendo esses textos, né? Vê de Círios também, que também já foi lido dentro do meio espírita, inclusive, Brás, né? Do sistema de Círios, ou da constelação de Círios, né? Que ele veio de lá também, porque a sua última encarnação foi lá, que inclusive ele tinha ali um espírito que era a sua alma gêmea,
que se encontra no plano espiritual, se encontrava lá no plano espiritual enquanto ele estava encarnado para dar o suporte para ele se desenvolver aqui. Então a gente acaba ouvindo história das mais diversas seitas. Alguns falam, inclusive, que a gente já conhece, né, que essa é a passagem mais clássica, que Jesus nada mais é do que Deus encarnado, Deus pessoalmente, aquele indivíduo, né, ou aquele ser que criou o universo, que cria galáxias, que é responsável pela formação de tudo e de todos que existem no universo. Ele deu um tempinho no trabalho galáctico universal dele e encarnou aqui no nosso planeta para poder fazer com que nós nos transformássemos. Então, na verdade, nós temos ali visões das mais diversas, sempre baseados na vontade que o homem tem, de criar, de ter uma resposta objetiva para aquilo que para ele é um grande mistério. Então isso, na verdade, acaba se transformando num mito. E não necessariamente dentro da verdade. Inclusive, nós temos ali algumas linhas de pensamento que afirmam que Jesus sequer existiu. Que a história de Jesus era uma história muito parecida com uma história que aconteceu na Suméria. Há 8.000 anos antes do nascimento de Cristo, 6.000 anos antes do nascimento de Cristo, que na verdade assim, uma jovem virgem teve um filho que foi concebido por um poder superior, esse filho depois transformou o mundo e coisa e tal. Então fizeram um paralelo entre a história dos sumérios com a história de Jesus. Então nós temos aqueles que aceitam a existência de Jesus, nós temos aqueles que negam a existência de Jesus, aqueles que aceitam, procuram fazer, que são reencarnacionistas, procuram trazer visões das mais diversas para poder justificar suas encarnações, quem que ele foi antes, quem que ele foi depois. E a gente vê, por exemplo, né, desde as situações mais esdrúxulas, digamos assim, quando a gente pega, por exemplo, alguém que passa na televisão e diz assim: eu sou a encarnação do meu pai. Aí você fica parado, não, eu vim em nome do meu pai, como diz o Henrique Cristo, né? Que tem ali a sua casinha ali, que é o paraíso, inclusive. Né? Ouviu comentários que foi Buda. Já outras vezes a gente sempre lembra que tanto Krishna, como Buda, como Zoroastro, foram personagens que viveram no nosso mundo, para dentro da visão espírita, foram nada mais, nada menos do que espíritos que vieram a ajudar Jesus no desenvolvimento do seu trabalho. E não que ele necessariamente. Então qualquer tipo de especulação que for dita, né, mesmo que seja alguém muito confiável, que fale para você assim: olha, eu tenho certeza que é assim, desconfie, porque a gente não tem fundamento nenhum para poder justificar isso. Então a verdade que eu falei para você, ela tem duas: a minha opinião e aquela que é a realidade. A realidade é que ninguém sabe. Cada um dá o seu ponto de vista. E até mesmo espíritos que chegam até nós trazem ali as suas opiniões pessoais, que nada mais é do que uma opinião pessoal. Opinião pessoal por opinião pessoal, eu fico com a minha. Por que a dele é melhor do que a minha? Por daí então a resposta: nós não sabemos quando ele encarnou, se foi e nem onde ele encarnou. O que a gente sabe foi que ele esteve aqui entre nós, promoveu essa grande transformação aqui no nosso mundo, tem a grande responsabilidade de orientar a humanidade no seu desenvolvimento, e só. Nós não conhecemos a personalidade de Jesus. Aquilo que nós conhecemos é aquilo que está relatado, por exemplo, no Novo Testamento. E a gente lembra sempre, como eu sempre coloco para vocês, fazer um debate daquilo que está escrito na Bíblia é extremamente perigoso e delicado, porque essa Bíblia ela foi traduzida em diversas línguas, ela foi manipulada, ela foi mudada de acordo com a cultura, de acordo com a interpretação de cada grupo. Então, se eu falar assim, está escrito na Bíblia isso, a pergunta é: você daria a sua vida afirmando que essa interpretação que está escrito é a verdadeira resposta ou é a verdadeira tradução do original? A gente não sabe. Quantos livros da Bíblia, por exemplo, foram perdidos, e antes de serem perdidos tinham sido copiados pelos árabes, que tinham ali uma grande biblioteca? A gente lembra disso, que eles eram muito cultos naquela época. E aí então o pessoal do Oriente Médio teve que resgatar essas traduções do árabe para mudar para a linguagem deles. Quer dizer, passa por uma tradução, passa por outra.
Se você quer ter uma ideia do que é tradução, basta você assistir um filme legendado e dublado ao mesmo tempo. Aí você vê o que está sendo dito pelo personagem e o que está escrito na legenda. Já tem uma grande diferença. Imagina você transformar, olha só o caminho. Você pega um texto que estava escrito, por exemplo, em aramaico. Depois ele foi traduzido para o árabe. Depois ele foi traduzido para o latim. Depois ele foi para o português arcaico. Depois ele veio para o português tradicional, português original. Imagina quantas palavras se perderam no meio desse caminho e quantas modificações essas ideias passaram. Então a gente simplesmente não sabe quem foi, não sabe como as coisas aconteceram. Então não conhecemos a personalidade de Jesus, não conhecemos detalhes da sua vida. Não são 4 livros. Para contar a minha vida eu precisaria de uma enciclopédia. Você acha que 4 livros apenas seria o suficiente para contar a minha história? No caso dele, por exemplo, 4 evangelistas escreveram algumas poucas páginas contando a história de um personagem daquela envergadura. Será que isso tem sentido quando a gente analisa racionalmente essa passagem? E é por isso que Kardec coloca para nós, não tenhamos preocupação, ele coloca isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, não tenhamos preocupação em querer estudar detalhes técnicos de cada dogma. Estudemos apenas a moralidade dos ensinamentos. Ponto, é o que basta para nós. Fora isso, é pura especulação. Né? Pois é, exatamente, né, Wagner? Seria assim, calhamaços, né? Seriam 4 livros assim absurdos, só para contar a minha história. Eu que sou um Zé Ninguém, tenho muita história para contar. Imagina Jesus que veio para transformar o mundo. Quanta coisa haveria de ser dito sobre ele. O Fletcher colocou lá em cima, né? Horus tem 5.000 anos no Egito. Veio de virgem, exatamente, o Egito também tem a mesma ideia, que segundo aqueles que afirmam a não existência de Jesus, falam, por exemplo, da Suméria, que no Egito copiaram o mesmo mito da Suméria, que depois vieram os hebreus e copiaram o mesmo mito do mesmo mito do Egito. Exatamente porque Moisés esteve ali com os hebreus que eram escravos e tudo mais, eles saíram de lá levando também essa cultura. Chegando ali no Oriente Médio, eles criaram seu próprio mito, baseado naquilo que foi dito anteriormente. Então o Fletcher lembrou lá em cima, né? Horus tem 5.000 anos no Egito. Veio de virgem, desapareceu e reapareceu aos 30 anos. Teve 12 apóstolos, fez milagres, andou sobre as águas, era chamado Filho de Deus, né? Ou Lamb of God, né? Cordeiro de Deus. Foi crucificado, ressuscitou no 3º dia e por aí vai. Quer dizer, uma história exatamente idêntica àquela que Jesus trouxe. Então, quer dizer, a nossa crença, na verdade, sobre a personalidade de Jesus, sobre o trabalho de Jesus, vem através das nossas crenças pessoais e também das orientações que os Espíritos nos trazem. Porque, do contrário, nós simplesmente acreditaríamos que os próprios Espíritos também vivem em cima desse mito. E a história mostra também a grande transformação que o mundo sofreu em virtude da presença de uma entidade desse quilate. Daí então a gente se fundamenta, na verdade, nos fatos que nós podemos observar e nas instruções que nós recebemos, não apenas em cima de uma crença pessoal. É isso aí, né? O Wagner colocou, né? Muitas árvores foram derrubadas e galões de tintas foram utilizadas para escrever uma pálida ideia de quem é Jesus, né? Olha, pálida, raquítica ainda por cima, né, o Wagner? Não apenas pálida, mas muito raquítica também, né? O Brás colocou, né, a igreja romana, né, pegou influência no paganismo, né? Sim, né, várias transformações a gente vai vendo, né, de como as coisas vão acontecendo. Fletcher colocou, né, a frase original, na verdade, eu te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso, sem vírgula, né? Com vírgula ficaria, em verdade te digo ainda hoje, né, estarás comigo no paraíso, né? Não se sabe quando, né? Pois é, então quer dizer, são detalhes que vão de grafia, são detalhes de traduções, detalhes de interpretações que vão mudando o contexto original. Então não nos apeguemos a esses detalhes, não fundamentemos o nosso raciocínio em cima daquilo que está escrito num livro que sofreu tantas transformações. Porque do contrário, a gente vai se fixar dentro de uma visão incompleta, vai se apegar a ela com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, e simplesmente se desviando daquela verdade original que nós não conhecemos. Simplesmente assim. A Suzana colocou lá em cima, né, mas por que a Bíblia se tornou a verdade espiritual? Talvez a verdade seja outra, ainda não definida. Talvez a verdade nem seja num livro ou doutrina criada por homem. Talvez, muitos talvez, né, Suzana? Mais uma vez, o que Kardec fala? Quando você pegar a Bíblia,
Procura, por exemplo, o que tem de moral para você tirar de lá. Porque essa moral ela é universal. Qualquer religião fala dela. Se você pegar, por exemplo, o Alcorão, você vai encontrar. Se você pegar o livro dos Vedas, você vai encontrar. Se você pegar a Bíblia, você vai encontrar. Outros livros sagrados, sempre a mesma coisa. Os budistas falam sobre isso, sobre amor ao próximo, fala sobre não fazer ao outro o que não gostaria que nos fizesse, fala o que nós não gostaríamos que não nos fizessem, fala sobre a elevação espiritual através da transformação moral do homem. É isso que interessa para nós. Com relação à história, cada um conta a história do seu jeito. A Bíblia, na verdade, ele é um grande livro de história que conta a trajetória de um povo. Só que, naturalmente, se eu vou contar a trajetória do meu povo e eu quero que o meu povo seja bem visto, eu vou contar a história do meu jeito. Eu vou criar as histórias das mais diversas. E a gente lembra que naquele passado, quando as tribos se enfrentavam no Oriente Médio, cada tribo tinha seu próprio Deus. A tribo A tinha um Deus, a tribo B tinha outro Deus, e assim vai. Quando elas entravam em confronto entre si, naturalmente a gente começa a falar do nosso Deus como se fosse o Deus mais poderoso. Aí quem for mais criativo, quem for mais poético, vai contar a melhor história. E nós temos contato com o quê? Com os livros dos hebreus. Se você pegar, por exemplo, o livro dos indianos, eu tenho assistido um livro sobre a história dos indianos, né? Eu tenho assistido um documentário que fala sobre a história da Índia. A Índia, que tem o hinduísmo, que é a religião mais antiga do planeta. A Índia, que é uma das civilizações mais antigas do planeta, conta uma sua história com os seus deuses sem nenhuma referência do cristianismo. E a gente pensa assim, mas quer dizer que nós somos melhores do que eles? Não, nós conhecemos essa versão da história. Eles têm a versão deles. Eles têm, para vocês terem uma ideia, mais de 3.000 deuses. E a cada tempo nasce um deus novo. E ainda assim aquela civilização continua se desenvolvendo, alimentando as suas crenças, vivendo os seus dogmas, vivendo as suas tradições, nem sendo melhor, nem sendo pior, simplesmente valorizando a sua própria cultura. Então somos nós, na verdade, que somos partidários. Se eu for falar do meu time de futebol, vocês forem falar do seu time de futebol, cada um vai contar aquilo que é virtuoso. Ah, quantos títulos eu tenho, quantos títulos ele conquistou, quanto fez isso, quanto fez aquilo. Mas que na verdade são as nossas opiniões pessoais. Ninguém analisa friamente uma situação para poder contar vantagem, para fazer comparação. Sempre somos tendenciosos. Fletcher colocou, né, se Jesus realmente existiu, será que ele iria querer lembrar da cruz como souvenir? Né, pergunta ao presidiário se ele quer ser lembrado pelas algemas ou pelos artefatos de cadeia. Eu já coloquei isso em outras oportunidades, Fletcher, que a gente fala assim, a gente usa o crucifixo porque Jesus foi crucificado. E se ele fosse enforcado, a gente andaria com uma forca pendurada no pescoço? Você entraria na igreja com uma grande forca em cima do teto? Então somos nós que fazemos as interpretações equivocadas, né, é uma forma de expressar a nossa cultura. Né? Bom dia, Pepe, sumidão. Então assim, são formas que nós temos de vivenciar a nossa própria cultura. Só que nós ainda temos uma visão muito limitada do nosso ponto de vista, das nossas limitações, da nossa falta de compreensão do que acontece no mundo espiritual. Então, voltando um pouquinho lá em cima, né, no que foi colocado lá pelo Paulo, que tinha apresentado esse tema. Então, a resposta, fechando então, Paulo, nesse primeiro tema que você colocou, a gente não tem informação nenhuma concreta a esse respeito. Tudo isso é especulação, tudo isso é uma questão cultural, tudo isso são verdades que os homens criam para poderem dar solidez nas suas próprias crenças. Então a gente simplesmente não sabe nada a esse respeito. E se alguém disser que sabe, ele vai dizer que ele sabe e que o resto do mundo não sabe. E o mundo todo vai dizer que sabe e que é ele que não sabe. E assim a coisa vai se desenrolando. Tá legal? A segunda questão que você propôs para nós aqui, deixa eu pegar aqui rapidamente. A segunda colocação sua, né? Segundo relatos de alguns livros, toda essa tecnologia que temos hoje na Terra existe no mundo espiritual. Será então que nós encarnados não criamos nada aqui, só copiamos o que existe lá? E a nossa inteligência? Os espíritos dizem para nós, o Paulo, que o mundo físico é um reflexo pálido do mundo espiritual. O que significa isso? Quando você faz essa colocação,
nessa visão que você pôs, será que nós não criamos nada? Será que nós não temos inteligência para criar nada? Nós não podemos nos esquecer que nós também, como espíritos encarnados, também já contribuímos como espíritos desencarnados. Então, na verdade, aquilo que a gente desenvolve no nosso mundo é uma continuidade daquilo que nós já vivenciamos no mundo espiritual. Quando você pega, por exemplo, um astrônomo, vamos chutar bem forte, vamos falar sobre Albert Einstein. A gente pensa assim, quer dizer que Einstein, o que ele está fazendo aqui? Ele está copiando aquilo que existe no mundo espiritual? Ele simplesmente está transcrevendo aquilo que o mundo espiritual já desenvolveu? Na verdade, ele foi um dos responsáveis por aquilo que se desenvolveu no próprio mundo espiritual. Conhecimento de informática, por exemplo, a gente lembra que a informática certamente é uma criação nossa do mundo físico, mas esse conhecimento desse tipo de ciências exatas já se desenvolveu no mundo espiritual. Na química, na física, quando a gente pega um espírito, por exemplo, como Santos Dumont, ou como os irmãos Wright, que os dois grupos ali trabalharam paralelamente no desenvolvimento das aeronaves, esses espíritos do mundo espiritual já estavam desenvolvendo essa ciência. Então, na verdade, o que nós temos de conhecimento aqui no mundo físico foi aquilo que veio sendo trazido do mundo espiritual, ou por aqueles que, de alguma forma, já tinham esse conhecimento, ou aqueles que de alguma forma foram influenciados por aqueles que tinham esse conhecimento. A gente fala sobre as nossas leis, não precisamos falar apenas de tecnologia. Você fala sobre leis. As leis, por exemplo, elas são elaboradas dentro de um padrão moral que nós estamos desenvolvendo aos poucos, mas que também sofre a influência do mundo espiritual que procura direcionar o nosso entendimento. Quando se fala sobre economia, a economia é fundamental. Sem a economia, nós não teremos o que comer, nós não teremos onde morar, nós não teremos trabalho. Daí então o mundo espiritual, aqueles grandes economistas do mundo espiritual, e acreditem, nós temos no mundo espiritual espíritos que têm grande conhecimento nas mais diversas áreas, na arte, nas ciências, no conhecimentos humanos. Eles procuram sempre nos influenciar de alguma forma e, eventualmente, alguns deles reencarnam entre nós, para simplesmente darem continuidade, como foi o caso de Kardec, não precisa ir muito longe. Basta a gente ler um pouquinho sobre a história de Kardec, o irmão X fala sobre isso, mostrando para nós que quando Kardec estava se preparando para reencarnar, na verdade ele já estava em conferência com um grupo enorme de espíritos que estariam também comprometidos com o desenvolvimento da doutrina. Então ele veio para cá apenas dar cumprimento naquilo que já estava se desenvolvendo no mundo espiritual. Então tudo aquilo que acontece aqui no nosso mundo é um reflexo do que acontece no mundo espiritual, mas também como continuidade daquilo que aqueles próprios espíritos que estavam lá vieram fazer aqui. Porque não adianta um conhecimento ficar restrito naquele local. É como se eu fosse um professor que fosse trabalhar numa escola, mas para que esse trabalho fosse bem feito, fosse bem desenvolvido, eu tivesse que fazer um curso no exterior. Esse exterior, digamos assim, seria exatamente o plano espiritual. Vou ao mundo espiritual, me desenvolvo nessa ou naquela área. Para vocês terem uma ideia, informação que vem de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, nesse grande trabalho que ela faz em torno da psicologia, ela teve a oportunidade de fazer um trabalho junto com o próprio Freud. Quer dizer, Sigmund Freud estava ali no mundo espiritual trabalhando essa questão da psique humana e os espíritos ali que queriam aprender estavam próximos a ele. Então, na verdade, a gente vai se especializar no mundo espiritual, vai desenvolver um certo raciocínio, vem aqui, faz a aplicação, volta para lá da continuidade. Quer dizer, não existe assim uma separação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Certamente aqui o que a gente pode dizer é que o conhecimento está limitado exatamente pelas nossas próprias limitações. O mundo espiritual não pode trazer para nós conhecimento que está além da nossa capacidade de desenvolvimento. Seria mais ou menos se você pegasse um alienígena, fazendo assim um paralelo meio fantasioso, né? Ainda bem, Fletcher. Ainda bem, porque pode parecer uma coisa bem legal. Nossa, mas por que eles não fazem isso? Não fazem porque a gente não está preparado para isso ainda. O Fletcher lembrou a bomba atômica um pouco mais acima. O conhecimento da ciência da física nuclear trouxe para nós consequências desastrosas. Porque intelectualmente a gente se desenvolveu, a gente se lembra disso, mas moralmente não. Se por acaso eu sou um cientista que sou influenciado
por uma entidade do mundo espiritual que me traz um conhecimento de ciência que nós não temos ainda, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu vou divulgar com toda boa vontade para que o mundo todo se desenvolva, ou eu vou criar uma empresa para ganhar dinheiro? É óbvio que eu vou utilizar isso para o meu próprio benefício. Então, pelo fato desse egoísmo ainda estar presente no nosso mundo, por essa diferença de capacidade, de intelecto que existe entre os seres encarnados, esses conhecimentos devem se desenvolver gradualmente. A tecnologia militar, a tecnologia agrícola, a tecnologia educacional, tudo isso de comunicações, tudo isso para nós vem se desenvolvendo gradualmente para nos proporcionar um tipo de conforto. Mas não adianta a gente querer avançar no tempo porque a coisa não vai dar certo. Né? O Flat colocou, né, pegar um cavalo árabe puro sangue e botar para puxar uma carroça, não adianta, é desperdício. Os próprios espíritos já disseram assim. Por que os grandes espíritos, os mais elevados, eles estão aqui entre nós para nos trazer esses ensinamentos do mundo espiritual? Eles disseram não. Não, porque não adianta você colocar um grande filósofo do mundo espiritual para ensinar alfabetização para uma criança. Ou do nosso mundo físico, né? Pegar um grande filósofo, um grande catedrático, para ir para uma escola para ensinar as crianças a fazer as primeiras letrinhas. Então eles mandam professores especializados nesse trabalho pedagógico inicial. Conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, outros vão surgindo, outros mais graduados, outros mais capacitados, de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Então, na verdade, a gente lembra sempre, o mundo físico, as manifestações do conhecimento na matéria que nós temos hoje, certamente é um reflexo do que tem no mundo espiritual. E eles dizem, um reflexo muito pálido. Porque aquilo de conhecimento que existe no mundo espiritual está muito fora do nosso conhecimento. Está muito fora da nossa capacidade de entendimento. Então, um pouco que a gente sabe é, assim, digamos assim, o restinho do que tem no mundo espiritual. Eles evoluem em conhecimento, nós também evoluímos em conhecimento, e assim a gente vai gradativamente aprendendo e desenvolvendo esse raciocínio. Eu falava para vocês sobre aquela comparação dos alienígenas, né? Imagina se viesse um alienígena dentro do que mostra a ficção, aquelas naves espaciais, aqueles recursos de que eles dispõem, né, para poder fazer as viagens interplanetárias, as viagens intergalácticas e coisa e tal. Imagina se por acaso viesse um alienígena e entregasse para nós a nave deles e dissesse assim: toma, essa é a nossa nave, eu deixo vocês copiarem. Será que a gente conseguiria copiar alguma coisa que a gente não sabe ainda? Já que a gente não sabe nada, né? Ontem eu assistia no canal The History Channel, tecnologia alienígena. Aí mostrava, né, como é que eles poderiam fazer essas viagens interplanetárias, utilizar um sistema de antigravidade, de salto espacial, aquela coisa toda, coisa que somente nos filmes de ficção a gente consegue entender. Mas se na prática a gente não tem conhecimento ainda. Os nossos combustíveis, o nosso sistema de propulsão, a nossa mecânica, a nossa eletrônica, está tudo muito limitado. Os buracos de minhoca para poder fazer as viagens entre os quadrantes da galáxia, né? Para quem gosta de filme de ficção, a gente sabe como é que é isso. Então não adianta a gente querer antecipar o nosso conhecimento. O conhecimento vem chegando, mas de acordo com a nossa capacidade. Então por isso, Paulo, a gente lembra sempre, né, que estarmos aqui no mundo físico não significa que nós nos separamos do mundo espiritual. Nós não fomos exilados do mundo espiritual. Nós estamos aqui numa outra fase de desenvolvimento, mas dando continuidade naquilo que nós já sabíamos do mundo espiritual. Tanto é assim que a gente pega, como é que a gente pode imaginar um espírito, por exemplo, aventureiro como o Cristóvão Colombo? Como é que a gente pode imaginar um gênio como Leonardo da Vinci? Como é que a gente pode pegar Stephen Hawking, que é um grande gênio da astrofísica? Como é que a gente pode imaginar assim um Albert Einstein, por exemplo? Ou como pegar, por exemplo, um Steve Jobs, Arquimedes. Steve Jobs, por exemplo, para muitos é só mais um encarnado, mas que na verdade foi um homem que revolucionou a tecnologia da informática aqui no nosso planeta. Assim como tantos outros que estão por aqui encarnados, estão reencarnando, já desencarnaram. Então, na verdade, são espíritos que estão transitando de um ambiente para outro, desenvolvendo o raciocínio que eles já tinham, ou até mesmo aprendendo coisas novas. E assim a gente vai, os gregos naquele passado, quando a gente pega Tales de Miletos, Arquimedes, Sócrates, Platão,
conhecedores da matemática, conhecedores da filosofia, conhecedores como Charles Darwin, por exemplo, que era um grande homem de conhecimento da biologia, naturalista como ele era. Então esses espíritos vieram para cá para trazer o conhecimento que eles já tinham. E aqui desenvolve mais um pouco, depois volta para o mundo espiritual e desenvolve mais um pouco, e assim o ciclo vai sempre se completando, de acordo com a evolução do nosso planeta. Então nós não somos inferiores a eles em termos de conhecimento. Eles sabem mais do que nós. Certamente sabem, mas esse não é o ponto principal. É que o nosso conhecimento aqui no mundo físico ainda está abaixo daquilo que eles têm de conhecimento no mundo espiritual. O Balk colocou peças importantes de uma engrenagem universal de progresso e evolução maravilhosa. Quando a gente começa a ver por esse lado, né, Balk, a gente vê a complexidade que é o desenvolvimento da humanidade. Só de imaginar que alguém foi capaz de construir o Pi, né? Ou então, por exemplo, né, vários matemáticos que trazem ali os seus conhecimentos, as suas teorias, uma mais complexa do que a outra, sempre aprendendo e sempre desenvolvendo. Né? O Joel colocou, estamos ainda engatinhando ainda no conhecimento. Né? Engatinhando, né? Depende da perspectiva. Se comparado, por exemplo, a 100 anos, na época de Kardec, nós evoluímos muito. Comparado com aquilo que existe no mundo espiritual, que está por vir, certamente ainda está muito pouco. Aquele conhecimento básico, que eu sempre coloco para vocês, né? O conhecimento básico que a gente pode desenvolver, que a gente poderia ter desenvolvido, já foi. Que era conhecer sobre gravidade, sobre conhecer as leis da física, as leis fundamentais da física. A gente já conseguiu descobrir. Há 500 anos, não nos esqueçamos, nós acreditávamos que o mundo era reto. E que se você navegasse em direção ao horizonte, você cairia no espaço. Não nos esqueçamos que há 500 anos nós acreditávamos que o Sol girava em torno da Terra e a Terra era o centro do universo. Há 500 anos apenas. Imaginamos o que tem por vir ainda daqui a 500 anos nesse conhecimento que a gente vem desenvolvendo, agora que a gente já começou a sair daquele conhecimento fundamental e já entrou no conhecimento mais específico. Hoje a gente não fala sobre alavancas, a gente não fala sobre maçã caindo, a gente fala sobre código genético, a gente fala sobre profundezas do espaço, a gente fala sobre teoria da relatividade. Olha só a transformação que aconteceu. Então muita coisa está por vir certamente, mas sempre virá gradualmente. Nós não temos capacidade para isso ainda. Só de falar de código genético, para a gente ter uma ideia, como nós não sabemos lidar ainda com isso, a primeira coisa que aconteceu foi fazerem os transgênicos para poder dar lucro para as empresas e fazer clonagem para fazer uma seleção natural de pureza racial. Olha só. Que coisa absurda da nossa parte. Uma coisa tão complexa que é entender um código genético, a gente já quer manipulá-lo para o nosso próprio benefício. Daí então muita coisa ainda tem por vir para a gente aprender a lidar com esse conhecimento. Por isso é assim, você conhece um pouquinho, você aprende a lidar com isso, sofre as consequências positivas ou negativas, faz uma avaliação, aprende mais um pouco, desenvolve mais um pouco, sofre as consequências, analisa as consequências e depois desenvolve mais um pouco. Tudo gradualmente. Não adianta você trazer para cá um conhecimento que nós não sabemos ainda. Não sabemos ainda utilizar. Congelamos seres humanos pensando da cura daqui a 100 anos, a criogenia. Também é uma teoria, mas qual é o objetivo da criogenia exatamente? É o indivíduo que é milionário, ele guarda tudo na poupança, ele está doente, aí ele se congela, se cura e volta para desfrutar da sua riqueza. Quer dizer, não existe nada de nobre nisso. É interesse absolutamente pessoal. O Brás lembrou também, né, as células-tronco estão paradas com elas. Células-tronco é uma outra situação. Aprendemos a lidar com essa questão das células-tronco, mas o que nós queremos fazer com isso? Exatamente, o espírito onde fica. Ninguém está pensando no desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento moral. A gente está preocupado com as consequências, com os benefícios que isso pode nos trazer em termos material. Ninguém está preocupado com isso. E nessa questão que o Joel colocou agora, e o espírito onde fica, a gente já entra naquela colocação que o Balk tinha feito agora há pouco também, perguntando assim, qual foi a sua pergunta, Balk? Como que nós podemos fazer, qual é a forma correta de fazer divulgação da doutrina? Seria isso? Isso, né? Então, o Balk colocou, né? Como é que nós podemos fazer divulgação correta da doutrina espírita? A gente não pode esquecer, tá? Paulo, tudo tranquilo até aí, meu amigo? Ficou alguma dúvida? Você quer fazer mais alguma colocação?
Bom dia, pessoal que chegou. Tudo tranquilo? Beleza, então. Bom, eu tinha falado para vocês, aliás, essa foi uma teoria que eu acabei, né? Beleza, então, meu amigo. Tá, qualquer coisa, quiser colocar de novo aí, fala aí que a gente faz uma explanação por um outro ponto de vista. Quando a gente fala sobre a evolução da humanidade, eu já tinha colocado para vocês essa visão, uma teoria que me veio assim em mente, que eu acabei incorporando. A humanidade passou por várias fases de entendimento a respeito de si mesmo, a respeito da relação com o mundo espiritual, a relação com o mundo material. Então, quando a gente pega a história, a gente vai lá, por exemplo, para os gregos e romanos, antes de Cristo, e até mesmo contemporâneos de Cristo, nós temos ali a fase do antropocentrismo, que é exatamente aquela fase em que a humanidade valoriza o próprio homem pela sua poesia, pela sua forma física, pelas suas sensações. Aí então depois entra naquela fase negra da história da Idade Média, né, aquele período sombrio da Idade Média, que infelizmente, né, é até um contraste que a gente tem ali, porque se fala de Deus, mas ao mesmo tempo utilizam-se de métodos que são absolutamente bárbaros, né, na barbárie no sentido negativo da ação. E é então nessa fase do teocentrismo, quando Deus se tornou o centro da humanidade, se tornou o centro do universo, o homem começou a valorizar Deus, mas de uma forma equivocada. Que Deus era aquele Deus temeroso, é aquele Deus cruel, aquele Deus vingativo e tudo mais. Então Deus se tornou o centro do universo e a igreja era sua guardiã. E daí então a gente lembra, né, da fase da Inquisição, a fase das perseguições, das discriminações e tudo mais. Chegando ali por volta do século XVI, nós tivemos ali uma grande revolução no nosso mundo, uma revolução cultural, uma revolução religiosa, que foi a reforma religiosa e o renascimento cultural, e o renascimento científico também. Ali nós voltamos então para a época do antropocentrismo, em que os cientistas e os artistas começaram a valorizar de novo o próprio homem, e não mais Deus. Naquela fase do teocentrismo, quando Deus era o centro do universo, a igreja fiscalizava, por exemplo, todas as obras tinham que ter referência religiosa, todas as músicas, todas as poesias, todas as pinturas, todas as esculturas. A gente vê isso. Basta pegar, por exemplo, as pinturas da Capela Sistina, basta a gente pegar as esculturas dos arquitetos do passado, né, como Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci e tantos outros, né, pintores e escultores. Tudo tinha relacionado com Deus, com Jesus, com santos, com anjos, com infernos e tudo mais. A partir dali, desse renascimento cultural, o próprio nome já diz, a renascença, né, o renascimento, já mostra que o homem está se valorizando de novo. E aí então ele começa a trabalhar em cima da sua vontade, dos seus desejos, dos seus sonhos, da sua própria forma. Então a arte se modificou completamente. Quando chegou na época da doutrina espírita, no século XIX, os espíritos começaram a se manifestar. Aí eu trouxe para vocês uma outra visão, que é a visão não mais do antropocentrismo, não mais do teocentrismo, mas do espiritocentrismo. Em que os espíritos vieram mostrar exatamente a nossa realidade, que nós não temos que valorizar apenas Deus, não temos que valorizar apenas o homem, mas valorizando o espírito, nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos com os homens. E aí trouxe essa grande reforma, uma segunda reforma, podemos dizer assim, no modo de pensar do ser humano com relação à religiosidade. Só que pelo fato de nós termos religiões já bem instituídas, já muito bem estruturadas, o espiritismo começa então a se difundir não apenas pelos códigos que foram trazidos pelos espíritos que vieram para a codificação, mas vieram trazer ideias novas para que as pessoas começassem a pensar, a ver, por exemplo, a reencarnação não como sendo um dogma ou uma criação espírita, mas como sendo uma lógica no desenvolvimento do espírito, para falar sobre a continuidade da vida no mundo espiritual, não mais como um dogma,
do Espiritismo, ou como uma afronta àquilo que as religiões tradicionais fazem, falando que você vai para o céu eternamente, que você vai para o inferno eternamente, ou que você fica para o purgatório até o juízo final, mas mostrando que existe um dinamismo no mundo espiritual muito diferente daquele que nós temos hoje. Fala sobre reencontros, fala sobre causa e efeito, fala sobre a comunicação com os espíritos. Então, na verdade, o que a doutrina espírita começou a fazer agora foi difundir essas ideias, e as pessoas começaram a pensar de um modo diferente. Então não importa qual é a religião que as pessoas têm. Você pode ter a sua religião, mas um desses fundamentos, ou todos os fundamentos, começam a te chamar a atenção. E você começa a ver o mundo espiritual e ver a si mesmo de um modo diferente. Essa época do espiritocentrismo fala não apenas do espírito, mas de tudo aquilo que envolve o espírito. A sua forma de viver, a sua forma de existir, a sua origem, o seu destino, tudo aquilo que envolve a sua existência. Temos hoje, então, a ver as coisas de um modo diferente. De que modo que a doutrina espírita deve ser difundida? Essa foi a sua pergunta. Primeiro, através do estudo, não da imposição. Porque nós estamos tratando o espiritismo, infelizmente, como mais uma religião. E se o espiritismo se torna mais uma religião, ele nada mais é do que um concorrente. Ontem, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, você sabe, eu sou militar da nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, e ontem, por acaso, eu vi uma notícia que saiu no jornal, Estado de São Paulo, dizendo que vai ter um encontro espírita na Academia da Força Aérea. Quando eu olhei, eu falei assim, opa, na Academia da Força Aérea, né, que é a escola de formação de pilotos da nossa gloriosa Força Aérea, está tendo um evento espírita, recebendo um evento espírita. E eu, como participo de fórum de militares que conversam sobre assuntos, né, que dizem respeito à nossa área e tudo mais, eu publiquei essa notícia. Não pelo fato do espiritismo estar ali no título, mas pelo fato do espiritismo estar relacionado com a Academia da Força Aérea. De imediato, outras pessoas começaram a postar respostas em cima daquilo que eu publiquei, uns contestando, porque na Bíblia estava dizendo que não podia, né? Teve até um rapaz que colocou assim, rapaz não, teve um senhor, né, porque são aposentados, né? Bem legal, Paulo. Então, assim, quando você fala um senhor aposentado, que colocou assim, né? Olha como, a forma como ele se expressou. Eu já não expliquei para vocês pelo menos 10 pontos em que a Bíblia condena o espiritismo? Lá vem vocês com esse assunto de novo? E hoje pela manhã eu respondi assim, falei, olha, eu divulguei pelo fato do... Primeiro que tem muitos espíritas que estão aqui, segundo porque é um evento que acontece na academia. Mas se fosse um curso de culinária, eu teria divulgado também, não teria problema com isso. Agora, com relação à religião, cada um escolhe o que quer. Eu não tenho problema em ficar preocupado com o que você acredita ou você não acredita. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, você não vai. Então essa visão que as pessoas têm de verem o espiritismo como uma outra religião, e sendo uma outra religião, ela se torna um concorrente, e isso por nossa falha, porque somos nós que divulgamos a doutrina espírita assim. Ah, porque ela é minha religião, então eu não posso fazer mais nada. Eu não posso ir para a igreja, o que está na igreja não pode vir aqui, não sei o quê. Kardec falava o seguinte, que a doutrina espírita, na verdade, ela veio como uma filosofia para poder fazer com que as religiões se transformem para essa verdade que não conhecem, ou para essa interpretação equivocada que fazem. E muita gente, naturalmente, vai me perguntar assim, como eu já coloquei para vocês anteriormente, mas por que eu acho que a nossa verdade é a verdade absoluta? Eu não falo de verdade, eu falo de fatos. E são os fatos que falam por si. Os espíritos estão aí trazendo informações para nós, sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de ficção. Nós temos capacidade de fazer as nossas próprias análises. Então o espiritismo veio para nós como o quê? Como uma filosofia. Então, na verdade, ele tem que ser divulgado como tal. Não adianta a gente querer fazer com que agora nós temos uma nova religião para poder mudar o mundo. Quando você fala uma nova religião, você está combatendo as velhas. E o espiritismo não veio para fazer combate. Ele veio para poder conviver com as velhas. E nessa convivência é que esses novos conceitos, esse novo modo de pensar, começa então a transformá-las. Que é exatamente aquela frase clássica que nós temos. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E quando a gente fala assim, a gente entende de uma forma muito superficial. Mas vamos destrinchá-la. Ele não é a religião do futuro, ele não vai matar as outras religiões. Ele não vai anular os valores de cada religião, ele não vai
arrebentar os pilares de cada instituição. Na verdade, ele é o futuro das religiões. Significa o quê? Que eu posso estar numa igreja, eu posso estar num templo, cultuando, por exemplo, ou conversando com o mundo espiritual e aprendendo coisas novas. Eu posso estar dentro de um culto, assistindo a um compromisso, sabendo que eu sou um espírito encarnado, isso nada impede. Com o passar do tempo, as coisas naturalmente vão se filtrando e percebendo aquilo que é compatível, aquilo que é incompatível, aquilo que era uma ilusão, aquilo que era uma verdade. Então, a divulgação, na verdade, só vai ser realmente eficaz quando nós mudarmos a nossa própria visão a respeito da doutrina. Porque o que as pessoas conhecem a nosso respeito, a respeito da doutrina espírita, é o modo como nós nos comportamos. Se nós nos comportamos como novos religiosos, seremos combatidos como novos religiosos. Se eu apresentar a doutrina espírita como uma filosofia de vida que, para mim, promove a minha transformação, ninguém tem que contestar. Ninguém vai dizer que eu estou me transformando numa pessoa melhor pelo caminho errado. Vão apenas observar que eu estou me transformando e ponto. A Suzana colocou igual uma sala concorrente no Pautal, que um dia desses perguntei 300 vezes se a sua sala ia abrir, ninguém respondeu. Mas era visível que estavam lendo a minha pergunta, né? Só não leram porque consideraram sua sala como um rival, né? Quer dizer, eu não sei por que essa visão que a gente tem. Mas na verdade, Suzana, é um comportamento natural que nós temos, habitual, que eu mesmo já me comportei assim no início. Quando a gente estava naquele fogo de desenvolver a nossa sala, de fazer a nossa sala crescer, eu ficava todo dia olhando, isso lá se vão 7 anos, graças a Deus, pelo menos 7 anos, graças a Deus, eu entrava no Pautal que ficava vendo quais eram as salas que estavam abertas e qual era o público de cada uma, para saber se a nossa sala estava melhor ou pior. Depois de um tempo você vai passando e percebendo que as salas vão fechando, e a gente fala assim, peraí, mas essas salas não podem fechar. Essas salas têm que continuar abertas. Ninguém tem que se sobrepor a outra, não existe sala melhor ou pior. Esse ambiente que a gente tem aqui hoje é um ambiente agradável para nós, como existem outros ambientes que são agradáveis para as outras pessoas, como existem outros ambientes em que nós também nos sentimos bem. Assim como o centro espírita também, nós temos centros espíritas que disputam público, para vocês terem uma ideia. Centros espíritas que estão em ruas paralelas que simplesmente não se conversam. Não se falam porque eles estão preocupados em saber qual é o maior, qual é o melhor, qual tem mais público. E essa é uma visão equivocada. Se nós, como espíritas, estamos nos combatendo, imaginemos como as outras religiões nos veem. Então é a nossa visão que precisa ser mudada. E é essa educação espírita que precisa ser bem elaborada, coisa que infelizmente nós encontramos muita deficiência. Nós vemos que nós estamos errados no nosso próprio entendimento. Lembra que eu já coloquei para vocês, Kardec na época dele, ele tinha médiums, para vocês terem ideia. Ele tinha médiums católicos, médiums que eram muçulmanos. Ele não estava preocupado com religião. Ele dizia assim, olha, essa é uma filosofia que pode conviver de uma forma muito saudável com aquilo que você acredita. Eu não tenho preocupação em te combater. Só que hoje nós fazemos diferente. Hoje nós temos um espírita que casa numa igreja católica, que a noiva tem aquele sonho, né, aquele sonho romântico das mulheres, né, de casar com aquele vestido de noiva, de dar aquela festa de casamento, aquele bolo maravilhoso e coisa e tal. Ela pega e se casa. Aí ela vai numa igreja, recebe uma bênção do padre, tem ali aquele ritual bonito. Quando ela vai para o centro espírita, o pessoal fica, nossa, você vê que coisa absurda, ela é espírita, fica casando na igreja. Os próprios espíritas ficam discriminando essas atitudes. E Kardec não tinha essa preocupação. Ele dizia, você acredita no que você quiser. Se você acha que esses tópicos que são estudados pela doutrina espírita pode contribuir para alguma coisa para você, ótimo, incorpore na sua crença. Você não precisa deixar de ser o que você é para ser espírita. Porque para nós é assim, eu sou ex-católico, eu sou ex-evangélico, eu sou ex-budista, sou ex-umbandista. A gente acredita que você tem que abandonar a sua crença, a sua fé, para se tornar espírita. Não é assim. Doutrina espírita não é uma religião concorrente. Ela é uma filosofia complementar. Quando a gente tiver isso adequadamente desenvolvido na nossa mente, a gente vai conseguir fazer com que ela seja muito mais disseminada. Ela não vai ser uma concorrente. Ela vai ser um complemento. Isso é que é fundamental. Então somos nós que, infelizmente, estamos interpretando de um modo equivocado.
A Vaninha colocou lá em cima, pelo menos aqui eu e o Zé que damos todas as informações que pudermos sobre as outras, né? Não tem por que negar isso, né? Não sei que seja uma sala que deturpe a doutrina e consequentemente não seja interesse divulgar, claro. Mas é assim, Pepe, esse é que é o problema. É porque a gente não estuda Allan Kardec. Kardec fala sobre isso nos seus livros, ele fala sobre isso na sua obra. Ele fala, nós não viemos aqui para destruir nada. A doutrina espírita não veio destruir nada. Ela veio simplesmente complementar, ela veio simplesmente reformular o ponto de vista que estava equivocado. Nós somos assim. Alguns centros espíritas, quando você entra numa palestra pública, por exemplo, os palestrantes perguntam assim, quem não é espírita aqui? Aí o fulano levanta a mão, o outro levanta a mão, a outra lá no fundo levanta a mão. Qual é a sua religião? Quer dizer, faz questão de destacar que outras pessoas de outras religiões estão ali para constrangê-las. Não interessa qual a religião que ela tem. O fato dela estar ali, ela veio buscar um ponto de vista diferente daquilo que ela não tem. Então a gente causa constrangimento, a gente cria barreiras, simplesmente para poder fazer com que nós tenhamos esse prazer de mostrar assim, olha quantos espíritas são. Algumas vezes a gente até fala isso, né, de você pegar uma estatística e falar assim, nossa, o número de adeptos do espiritismo subiu, enquanto que outras religiões diminuíram. Não interessa quantos subiram, o espiritismo não está preocupado com estatística. O espiritismo tem que estar preocupado com reformulações. Só que isso a gente não pode avaliar, porque a gente se preocupa apenas com aqueles que deixaram uma religião para se tornarem espíritas. E na verdade não interessa quem deixou religião ou quem continua frequentando a religião. Eu posso ir na missa de domingo, e a missa de domingo, comer ali a minha hóstia, fazer a minha confissão, e depois, durante a semana, ir numa palestra pública no centro espírita. Nada me impede de fazer isso. Sou eu que decido se aquilo está me fazendo bem ou não. Mas nós, no espiritismo, costumamos discriminar quem faz isso. Eu batizei o meu filho na igreja que ele acabou de nascer. As pessoas vão olhar, mas você é espírita? Batizando seu filho na igreja? Aí Kardec levantaria do túmulo e falava, qual é o problema, meu filho? O que isso tem a ver com a doutrina espírita? Ela não está preocupada com ritual. Ela não está preocupada com dogma, não está preocupada com nada. Ela só quer te passar aquilo que o mundo espiritual trouxe como ensinamento. Apenas isso. Se você quer batizar, você batiza. Se você quer casar, você casa. Se você quer se confessar com seu padre, vai se confessar, vai ser feliz. A gente não tem que ter essa preocupação. Mais uma vez, nós não somos concorrentes, embora nós nos vejamos como tal. Deixa eu ver aqui. O Fletcher colocou aqui nos Estados Unidos os evangélicos não estão sendo bem vistos como antigamente, né? É um processo, né, Fletcher? Porque na verdade assim, as religiões são vistas por aquilo que elas fazem. Se elas não têm boas obras, né, a gente lembra aquela passagem do Evangelho que diz, né? Você conhece a árvore pelo seu fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é má. Se por acaso você segue uma doutrina, uma religião que demonstra maus frutos, que infelizmente é isso que a gente está fazendo, se eu me vejo como um concorrente, eu vou combater aqueles que são contra mim. E isso é um mau fruto, significa que a minha doutrina é má. Só que na verdade a gente lembra que todas as religiões são boas, todas as religiões são construtivas. É a nossa interpretação e o nosso modo de vivenciá-la que faz com que ela seja negativa. Quando você olha, por exemplo, um evangélico na rua que te critica, você de imediato imagina que todos os evangélicos são assim. É ele que está equivocado, não a religião dele. O trabalho feito por Martinho Lutero, só para vocês terem uma ideia, lá na reforma religiosa, na reforma protestante no século XVI, ele combateu tudo aquilo que a Igreja Católica fazia de negativo. Ele deu acesso a todas as pessoas aos conhecimentos da Bíblia, que era importante. As missas e a Bíblia, tudo era em latim. Ele fez uma tradução para o alemão para que as pessoas simples tivessem acesso. Ele combateu aquela venda de indulgências, ele combateu ali a riqueza da igreja e tudo mais. Algo extremamente nobre e positivo. Com o passar do tempo, as pessoas foram fazendo as suas crenças à moda da casa, como acontece com o espiritismo. Espiritismo à moda da casa, quer dizer, cada grupo faz o espiritismo do seu jeito. Aquilo que os espíritos trouxeram para nós ficou em segundo plano, simplesmente porque a gente parou de estudar a filosofia que nós abraçamos. Nós paramos de estudar e começamos a criar a coisa do nosso jeito.
é o meu centro espírita, o meu tipo de doutrina espírita, é a minha forma de fazer o estudo. Não existe meu. Sou eu que tenho que me adaptar à doutrina, não a doutrina se adaptar a mim. Então nós temos que, na verdade, fazer uma reformulação, voltar às origens, assim como o próprio Emmanuel colocou para nós que a doutrina espírita veio resgatar o cristianismo verdadeiro, nós precisamos também voltar a Kardec e resgatar o espiritismo verdadeiro. Porque nós simplesmente nos perdemos. Nós estamos vivendo como se fosse mais uma religião ritualística, dogmática, preconceituosa, combativa. Não é esse o objetivo, não é essa a proposta. A Beth colocou, só para confirmar o que você fala, posso contar uma situação que passei há poucos dias. Então é já que eu passo para você. Vamos então ouvir aqui o depoimento da Betinha. Com você, Betinha. Olá pessoal, bom dia. Eu estou aqui achando até muito engraçado, porque você está falando a respeito, né, de você, porque o espírita está com essa ideia agora, porque ele é espírita, ele não pode nem passar na frente de uma outra igreja. Então eu moro numa vila e em frente à minha casa, né, um casal jovem, são evangélicos, eu até chamava de meus filhinhos queridos. E eles começaram a aprender música e começaram a tocar na igreja deles, né? E eu falava para eles assim, ai que bonitinho, tão lindinho, né? Todo domingo saía o casalzinho, recém-casado, jovem ainda, e eu achava aquilo bonito, e eles conversavam muito comigo. Aí eu falei, o dia que vocês estiverem tocando legal, me convida que eu quero assistir. E aí, todo mês na igreja deles, eles fazem o dia do louvor. E me convidaram para assistir. Eu fui, feliz da vida, nossa, emocionada. Quando eu chego lá, a menina no teclado, o rapaz no baixo, e aí outros jovens cantando, muitos jovens, né? Sabem, Pepe, sabe, eu converso com eles sobre nós conversávamos sobre religião, né? Eles me perguntavam muitas coisas também, uma boa. Aí tá, fui assistir, fiquei emocionada, né? É claro que tem certas coisas que a gente não é que não concorde, né? Que a gente acha que não é necessário, mas é o ponto de vista deles ainda, né? Eu, por exemplo, acho que eles cantam muito alto, gritam muito, né? E não tentaram não, Fernando. Mas eu achei bonito ver aquele monte de jovens cantando e tal, uma noite bonita. Quando eu estava acabando, saindo, né, da igreja, que é perto aqui de casa, saindo da igreja, eu encontro com uma amiga do centro. Aí ela parou e virou e falou assim, ué, o que você está fazendo aí? Mudou a casaca? Eu falei, não, eu vim assistir. Pois é, Vânia, eu vim assistir uma noite de louvor, que uns amigos que são evangélicos me convidaram. Nossa, mas você teve paciência para vir aqui assistir isso? Eu falei, foi uma coisa muito bonita, uma noite muito bonita. E daí eu saí pensando, pois é, né, para você. Daí eu saí pensando, meu Deus, porque eu sou muito rebelde nesse sentido, sabe? Tem certas coisas rituais, né, burocracias, né, que as pessoas estão criando nas casas espíritas, que eu estou ficando assim contra isso. Então eu saí pensando, meu Deus do céu, a criatura não estuda a doutrina. Ainda na terça-feira passada, a gente estava lá nos estúdios conversando a respeito disso, eu, Vânia, Regina e a Verinha, que a gente faz lá o nosso culto toda terça-feira, estava comentando isso. Você passa 200 anos dentro da casa espírita, conhece todo o livro dos espíritos, de cor, salteado, de trás para frente, e na hora a menina quase me bateu, porque eu estava assistindo um culto religioso evangélico, né? Um louvor evangélico, né? E eu saí de lá feliz da vida, não é? É preferível você ver os jovens ali cantando, dançando, e agora as músicas estão legais porque eles tocam em ritmo de samba, então tocaram pagode, tocaram até rock evangélico, e eu fiquei assim, achei aquele legal. Mas a outra já veio logo me condenando. Aquilo ela deve ter falado na casa espírita que eu já tinha me transformado. Mas tudo bem. É que você estava falando isso, por isso que eu quis contar essa experiência, né? Porque eu não tenho esses negócios comigo, não. Se eu tiver que ir, eu vou mesmo e conto. Tenho as minhas convicções e acabou, né? Valeu, Zeque. Obrigado aí pela oportunidade, mas é para mostrar que realmente, né? E eu vejo o seguinte, como que o espírita é preconceituoso, hein?
Prestem bem atenção nisso. Como que o espírita está preconceituoso em relação a essas questões de religião? Prestem bem atenção nisso. Um beijo para todos. Obrigada, meu amigo. Valeu. Não podia ser melhor, né, Beth, se o seu depoimento e seu complemento, né? Mas é assim que a gente vê. Por isso que eu comentei com vocês exatamente que o Balk perguntou qual é a melhor forma. A melhor forma é a gente primeiro fechar as nossas próprias portas, conversarmos sobre tudo aquilo que nós estamos acreditando, que nós estamos seguindo, que nós abraçamos, para depois a gente mostrar para as pessoas aquilo que é a doutrina espírita. Não adianta a gente mostrar uma coisa que nós mesmos ainda não entendemos. Fundamental estudar Allan Kardec. É fundamental porque ele, na verdade, meus amigos, ele teve o contato com os próprios espíritos que não trouxeram nenhum tipo de discriminação. No Espiritismo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ontem eu tive contato com uma questão que eu tive que estudar, que analisar, que falava sobre o espírito Vianney. O Vianney ele foi um espírito, foi um religioso da Igreja Católica que foi contemporâneo de Kardec. Ele desencarnou em 1865, cura d'Armes, exatamente, Balk. E ele é São João Batista de Vianney, um santo católico hoje. Tem igrejas aqui em São Paulo com o nome dele. E aí, então a gente vê que naquela época ele era um espírito católico, sacerdote católico, que veio trazer ensinamentos morais para fundamentar a doutrina espírita. Quer dizer, vários espíritos de várias escolas diferentes vieram formar a doutrina. E nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que são eles, essa diversidade religiosa, essa diversidade filosófica que fundou a doutrina espírita. E hoje nós acreditamos, por exemplo, que não, a doutrina espírita é somente para os espíritos. Só que quem trouxe esses ensinamentos não foram os espíritas. Não tinha doutrina espírita naquela época, embora ela já tivesse elaborada no mundo espiritual como uma nova doutrina. Ela não existia ainda como instituição aqui no nosso mundo. Somos nós que institucionalizamos ela. Quando Kardec criou o primeiro centro espírita, para poder fazer com que as reuniões se tornassem mais elaboradas e tudo mais, nós fizemos exatamente o que a Igreja Católica fez no século IV, século V. Nós criamos uma igreja onde só entravam os eleitos, onde as portas do céu só se encontravam passando por aquele local. Não é assim que funciona. Fletcher colocou para nós, para a gente já poder fechar, saiu uma matéria em Jornal Brasileiro em alguns anos, com entrevista a um pastor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que achei interessante. Pergunta 1 que foi colocado lá: por que Deus faz os furacões? A resposta: Deus não tem poder para fazer os furacões, somente o diabo tem esse poder, Deus apenas permite. Pois são perguntas que são feitas de um modo completamente equivocado. Eu assisti a um documentário da Segunda Guerra Mundial e perguntaram para os alemães, na época, quando eles já estavam naquela fase de decadência do poder nazista. Aí as bombas começavam a cair nas cidades alemãs e tudo mais. E aí então perguntaram para um alemão, para um senhor alemão, como é que Deus abandonou a Alemanha? Como é que ele pode permitir que isso aconteça? A resposta dele foi claro: Deus não tem nada com isso, quem fez a guerra foram os homens. Então vemos assim que somos nós que criamos um ponto de vista, nós que criamos a nossa visão, nós que criamos a nossa forma de vivenciar aquilo tudo, completamente fora da realidade. Deixa eu ver aqui. Para poder fechar aqui, colocado também, o Bal colocou: espíritos evoluídos tem em qualquer igreja, e também espíritos atrasados, o bem e o mal está em toda parte. Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para a gente poder fechar aqui o nosso trabalho, uma grande vontade que eu tenho, e eu espero conseguir realizar isso quando chegar o momento certo lá no mundo espiritual, eu espero que eu possa participar de reuniões de várias religiões diferentes, para poder conversar com os espíritos que trabalham ali, para entender o ponto de vista dele, dessa ideia de não serem conhecidos, não serem vistos, não serem percebidos, o trabalho que eles fazem de moralização, de intuição. Não, vou esperar, pacientemente, Fletcher, pacientemente. Então, é sempre esse sectarismo que nós mesmos criamos,
de segregação religiosa, de segregação racial, isso é tudo coisa nossa. E a doutrina espírita veio exatamente para reformular esse nosso ponto de vista, e nós não estamos conseguindo compreender devidamente o objetivo dessa filosofia. É isso que nós precisamos fazer. Então, respondendo à pergunta do Balk, primeiro precisamos reformular o nosso ponto de vista. Depois, sim, a doutrina espírita começa a ser devidamente divulgada como um complemento daquilo que é feito. Né, o Pepe colocou para nós, né, quando você vir ao céu, me avise, né, para que eu possa conhecer ele pessoalmente. Afinal de contas, são quase 3 anos. Pois é. A última vez que eu estive no céu, de Flat, faz 5 anos já. Né, e assim, eu quase estive agora no mês de maio, né, no mês de abril, que a gente teve um evento lá, mas acabou não dando certo. Mas futuramente eu espero que o ano que vem eu esteja aí de volta. Se Deus quiser. Conhecer a galerinha toda do Rio de Janeiro, gente que eu gosto muito. Embora não sejam corintianos, né, mas tudo bem. Ninguém é perfeito. Mas vamos lá, gente, fechando aqui o nosso trabalho de hoje. Tudo bem, meus amigos? Podemos fechar por aqui? Alguma dúvida que ficou incompleta? Algo que ficou ainda para a gente poder desenvolver um pouco melhor? Podemos encerrar? E desculpem, né? Talvez vocês tenham alguma dúvida. Pois é. Né, para vocês que tinham alguma dúvida, a gente não conseguiu ainda resolver, passem para nós depois. Tá, legal então, Sandra. Beleza. Filhinha, quem vai fazer o encerramento para nós? Eu só cumpri aqui o nosso horário, já estamos 4 minutinhos atrasados. Ah, Betinha mesmo, né? Então tá já, Betinha, passando para você. E, bom, eu espero ter atendido, né, as questões que vocês tinham colocado. Naturalmente, né, uma visão bastante limitada que eu acabo apresentando, porque é a minha